Tudo bom? Boa tarde nessa terça-feira, eu tô perdido aqui no tempo. Vamos para mais uma aula de hoje do projeto MetaMaster, beleza? O que é esse projeto MetaMaster? Você que ainda não assistiu nenhuma aula, é um programa de acompanhamento 100% personalizado e individual onde eu e meu time, a gente te acompanha aí durante um ano inteiro. Para quê? Para que que a gente faz isso? Para garantir, te ajudar, a gente te ensina, te ajuda a criar, e te acompanha te ajuda a replicar uma estrutura que bate meta, construir uma estrutura que bate meta todos os meses. Quem aí não quer bater suas metas, quem vive na inconsistência de mês bom, mês ruim, a gente atua justamente nesse ponto. Esse é o nosso principal produto hoje. O nosso objetivo principal, nossa missão é ajudar você a construir um negócio, gente, que bate meta todo mês e a crescer, a escalar, a construir algo que realmente transforme, que possa mudar a sua vida e a de várias outras pessoas. E nessa aula de hoje, eu trouxe uma aula bem bacana, bem interessante, onde, só um minutinho, calma aí. O objetivo principal é te mostrar como que você pode treinar o seu time para seguir o funil, para seguir os processos ali da sua empresa, do seu negócio. Como que você pode fazer isso, né? Gente, montar. Eu tô ao vivo aqui, tô fazendo um teste, eu tô ao vivo aqui também no Instagram. Então, para a galera do Instagram, caso vocês queiram, o link tá no meu Stories. Por lá, você consegue acompanhar, né? Essa aula é dirigida com mapa mental, aqui ela é guiada com mapa mental para construir. E caso vocês queiram, é só vocês entrarem ali no link dos Stories e acompanhar a aula via Zoom, beleza? Caso contrário, vocês não vão conseguir ver aqui a interação aqui que eu vou fazer com o pessoal. E, galera, essa aula também vai para o YouTube, tá bom? No nosso canal lá no YouTube. Tá no comecinho, mas já tem muito conteúdo legal. Basta, tem mais de 10 horas de conteúdo lá já para vocês darem uma aperfeiçoada aí no processo empresarial de vocês, com um objetivo claro de ajudar vocês a baterem metas todos os meses. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, que é como você pode treinar o seu time para seguir o funil, seguir os processos. Galera, desenhar um funil, hoje a gente vive num mundo digital, né? É muito falada essa palavra funil, funil de venda, funil de conversão, funil de captação de lead, é funil para lá, funil para cá. Mas, cara, o funil é o processo, né? É o processo, é ali a visualização do caminho, né, a ser feito, né? Onde quais são os passos, né? O passo a passo bonitinho ali para vocês seguirem, né? Onde que o cliente vai passar ali, esse é o funil, né? Então, pessoal, desenhar um funil eu não vou dizer que é fácil, mas assim, é relativamente fácil. Tem muita gente que vende ótimos funis já prontos, já pré-montados. É, Vou dar uma dica para vocês. O simples é mais, tá? Não inventem muita moda. Vocês conseguem já, com funis simples, ter muito resultado. Os funis que eu uso hoje são os mais simples que tem, a fim de captação de clientes. E, cara, desenhar esse funil é relativamente fácil, tá? O que que é difícil?
é fazer o time, seu time, e até mesmo você seguir esse funil com todos os dias, cara. Todo santo dia. Esse é o difícil. Esse daí é o grande desafio, né, para a maioria das pessoas. Fazer o time seguir ali no trilho e fazer acontecer. E assim, é como você construir uma trilha perfeita no mato, né? O seu funil para desbravar novos mercados, é construir aquela trilha no mato. E aí a equipe, cara, insiste em cortar caminho, né? Esse é o mais normal, cara, em diversos negócios que eu já vi, que já conversei com times de venda, já aconteceu comigo também. É aquilo, né? Pessoas, principalmente quando você contrata novas pessoas que você não treinou muito, essas pessoas vêm com hábitos de outros lugares e muitas vezes não é o que você deseja ali para o seu negócio, como vocês fazem as coisas. E para mudar isso, é, é uma pequena luta aí que você tem que ter, cara. Então, assim, aí acaba que o pessoal vai cair em várias armadilhas. E aí culpa a trilha, né? Não culpa o corte de caminho. E pessoal, para começar, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver certinho aqui. Tá todo mundo vendo aí? Deixa eu aproximar um pouquinho. Você precisa, cara, eu quero fazer um diagnóstico da realidade aqui com você, cara. Deixa eu te falar, o problema é cultura. Então, não é má vontade, não, tá? Muita gente acha que a empresa tem problema é porque muitas vezes não tem uma cultura forte, né? E muitas vezes não é má vontade dos seus funcionários que não seguem o processo, que não seguem o que tem que fazer. Às vezes você está explicando mal, enfim. Me responde três perguntinhas simples, cara. O seu funil tem etapas e critérios claros? E aqui tem uma pegadinha, tá? É, Muitas vezes, quem constrói o funil, né, vamos falar de time de venda. Quem constrói o funil de venda, os processos de venda, muitas vezes, principalmente em negócios menores, são os próprios donos da empresa, né? Então, assim, você precisa responder, cara, esse funil, ele tem etapas e critérios claros, não só para você, mas para o seu time também. O seu time, ele saberia explicar agora esse funil? Me responde. Se eu chegasse na sua empresa hoje e perguntasse para qualquer colaborador do seu time se ele soubesse explicar o funil de venda, o que que ele precisa fazer, o passo a passo, tintim por tintim, ele saberia explicar isso de forma bem clara, todo mundo? E sim, você tem certeza disso? Muita certeza? Né, sem questão de ego, questão, não, porque minha empresa é foda, sou bom, tal, não sei o quê. Não, sem isso, na real mesmo, gente. Vamos ser realistas aqui. Aqui eu trato, tanto na mentoria também, no nosso acompanhamento, eu falo com o pessoal, eu falo, galera, vocês têm que ser mega transparentes aqui, porque eu não tô no dia a dia do seu negócio, eu não tô ali dentro para ver o que realmente acontece. Então, aqui nós somos empresários, somos adultos cara, acredito, temos que ter responsabilidade para encarar a verdade. Você sabe o que que acontece quando um lead parado há mais de 3 dias aí no seu negócio? Você tem essa noção? Você tem esse nível de acompanhamento aí? É complicado. Responda essas três perguntinhas, cara, simples. Você pode perguntar aqui, você pode fazer, perguntar para o seu time quais
São os passos que ele tem que fazer ali no funil quando um cliente chega até o cliente sair, os pós, né? Pós-venda, tal. Pergunta: se você tiver mais de uma inconsistência e, cara, você pode ter certeza que tem mais por trás ali. Você tem que dar uma analisada nisso daí, tá? Pessoal, eu vou trazer um exemplo aqui de um negócio que aconteceu comigo, tá? Vou trazer um caso aqui para exemplificar um pouco essa questão. Essa aula, gente, ela não tem, não vai ter tanta teoria, tá bom? Por que que não tem tanta teoria? Não vou me aprofundar em teoria. Cara, porque a teoria é um pouco óbvia, tá? É, se você fez um processo, esse processo tem que ser seguido, tem que ser aplicado, tem que ser monitorado, tem que ser melhorado. E o ciclo se repete. Pronto, a teoria base é essa, galera. Não tem muita. Não vou inventar muita moda aqui, não vou inventar isso. Só que o falar é fácil. Agora, o fazer é o que é difícil, né? É aquilo, gente. Tem trocentos livros, você consegue, pô, montar processos hoje com inteligência artificial de uma forma muito mais rápida. Sempre, gente, ó, usa a inteligência artificial com sabedoria, tá? Não é para jogar as coisas lá e pegar só o que a IA te dá e tentar aplicar isso no seu negócio, não, tá, gente? Vamos ser inteligentes, beleza? A gente ainda é mais inteligente que a IA, tá bom? É, então, cara. A teoria é basicamente essa, gente. O processo foi feito para ser seguido, para ser acompanhado, para ser monitorado, ser melhorado e ser replicado. Ponto, acabou. Então, essa aula vai ser bem prática, com exemplos, com exercícios, tá? Eu trouxe até jogo aqui, eu trouxe para vocês hoje. É uma aula, né? Que temos uma hora aí de proposta para vocês aprofundarem um pouco nesse assunto, né? Mas é aquilo, isso aqui é um universo, gente. A gente passa o dia inteiro conversando sobre isso daqui. Na mentoria tem um módulo específico para isso, um bootcamp específico daqui para isso, treinamento de time, que o time participa também, então é bem legal. Mas eu acredito muito que com isso daqui vocês já consigam. A ideia é vocês possam pegar esses exercícios que eu vou passar aqui para vocês, vocês repliquem esses exercícios com o time de vocês para gerar uma melhoria rápida aí no processo de vocês, para vocês conseguirem identificar gargalos de uma forma rápida, cara. Aqui é para vocês aplicarem amanhã aí no negócio de vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Galera, talvez o cliente ele veio através de uma indicação, né, para mim. E beleza, esse cliente solicitou a proposta, a gente inicia a conversa com ele. Opa, tudo bom? Fulano me indicou, tal, aquele, cara, papo padrão, normal. Beleza, até aí tudo bem. E aí, tranquilo. Enviei a proposta para essa pessoa visualizou a proposta. E aí sumiu. Quem já passou por isso? Eu tenho certeza absoluta que eu não fui o único que já vivenciou uma situação dessa daqui. Tanto com cliente de indicação, com cliente que veio de rede social, com cliente que, cara, você captou aí de alguma forma. Mas todo mundo já viveu uma situação, pelo menos todo mundo que vende já viveu uma situação similar a essa daqui. E se você não viveu, você vai viver ainda, tá? Pode ficar tranquilo que o teu te espera. E aí, pessoal? Não sei se eu deixo aberto, vou deixar aberto aqui. O que que você faz nesse momento? Você, eu já vi muito o meu time na empresa que eu tinha. Eu falo tinha porque eu saí dessa empresa, eu estou com esse projeto agora, no projeto MetaMaster, né?
Mas quando eu tava lá à frente da minha empresa antiga, cara, era comum eu ver isso aqui. Até então foram vários puxões de orelha para até resolver essa situação. Mas muita gente faz o quê? Ó, ah, pô, manda um oi, tá tudo certo por aí? Como é que estão as coisas? E aí, falando, tá tudo bem? Dá aquela, tudo certo? Tentar dar aquela aproximada. Isso aqui, tenho certeza que muita gente ainda faz isso daqui, tá? Faz, muito time de venda faz. Tenho certeza absoluta. Pessoal, isso aqui é equivalente a um pedido aqui de me nota, por favor. Me responda. Eu tô aqui, também sou uma pessoa, eu preciso de resposta. Galera, é normal isso daqui. Normal. Mas a gente não é normal. A gente, cara, quer mais. A gente se desafia, né? E aí surgiu uma situação, tá? Que foi o quê? Essa pessoa, esse cliente, ele curtiu um post sobre um case que eu tinha postado. E aí eu olhei assim, ó, esse cara ainda tá aí. Ele ainda, até no racional dele, ele até pode ter sumido, mas no emocional, ele ainda tá com vontade, ainda tá com desejo, tá com alguma dor. E aí eu fiz ó, essa análise, vi o post que ele tinha curtido, tudo mais. E aí eu mandei essa seguinte mensagem para ele aqui, cara. Vi que você curtiu nosso post ontem. Aquele case, o cliente que destravou 40 mil em 21 dias. Lembrei de você na hora. Sua proposta ainda está válida até segunda. Se quiser, eu bloqueio as condições para você. Ou se quiser ajustar alguma coisa, né? Só me chamar que eu tô por aqui. E aí, o que vocês acham que aconteceram nesse momento aqui? Cara, qual que foi a resposta, né? Isso foi, mandou, tô dentro. Dá uma hora que eu já te mando um ok. Que rolou aqui, pessoal? Moral, né? Vamos para a moral da história. Antes de eu entrar no assunto aqui. Lead parado não é lead morto, tá? Às vezes, né, ele só precisa de um toquinho certo, com emoção, contexto, né? E respeitar o tempo dele. O segredo aqui, gente, o ouro. Você acompanha os seus clientes, as pessoas que você está conversando, ou você só fica esperando, né, o lead voltar ali como se fosse mágica? Por que que eu digo isso? Pessoal, primeiro ponto. As pessoas, quando acontece um negócio desse daqui, eu entendi que o quê? Esse cliente, no caso, ele estava, né, observando e ele queria alguma prova de resultado. E a partir do momento que eu mostrei uma prova de resultado, mesmo que não fosse direcionada para ele, opa, isso pode acontecer comigo. Isso pode não. Eu quero que isso daqui aconteça comigo também. Ativou um negocinho lá no cérebro dele. E aqui, gente, as pessoas se movem por provas, tá? Quando você tem um negócio, você vê muito no mercado digital, né? O pessoal, cara, postando provas, olha, eu gerei esse resultado. Provas assim, não é falando que, o seu produto é bom. Não, é resultado. Ó, cara, isso aqui, você me trouxe esse resultado aqui e tudo mais. Mudou isso aqui na minha vida, transformou isso daqui. O resultado, quando você tem no início do negócio, né? Óbvio, é mais difícil você ter isso em mãos, mas, cara, se você realmente acredita no seu negócio, que tem potencial, você vai construir com o tempo. Então, crie o hábito de
guardar suas provas. E, gente, isso vale tanto para o mercado digital quanto para o mercado físico, pessoal. Vale para os dois. Então, assim, quantas vezes eu não já fiz a venda de um produto porque o amigo daquela pessoa tinha tomado vinho X lá, YZ, e tinha falado que, pô, esse vinho aqui é muito bom e tudo mais. E aí, cara, peguei e captei um amigo dele. E o amigo dele queria aquele produto, né? Queria aquele resultado, queria passar por aquela experiência várias vezes. E aí, pessoal, deixa eu te perguntar, você acompanha os sinais dos leads que você está prospectando aí? Você está fazendo esse acompanhamento? Hoje, gente, a gente vive numa era que é muito fácil fazer isso. As redes sociais estão aí e as pessoas, cara, gostam de mostrar o que acontece na vida delas na rede social, os gostos delas, os hobbies e tudo mais. Quem ela segue, os interesses. Não é à toa, cara. Pô, quem faz campanha de tráfego aí, Ave Maria, pô, você consegue lá fazer focar, fazer um anúncio muito focado para o nicho específico que você quer. Mas por que que faz isso? Porque, velho, as pessoas falam isso nas redes sociais, né? Joga, vira dado tudo que eles fazem lá, né? E você precisa acompanhar, às vezes, algumas coisas assim. Mas aí, Marcos, vem aqui e você tá falando o quê? Que eu tenho que virar um stalker da vida? Tenho que começar a stalkear meus clientes e ficar igual um maluco. E aí manda aqui, pô, mas eu não tenho tempo, cara, para ficar atento, vigiando as redes sociais de todos os potenciais clientes. Beleza, eu entendo isso, gente. É impossível. Você não pode, você não consegue, você não precisa ficar monitorando as redes sociais de todos os leads das pessoas. É impossível, impossível fazer isso. Não tem como você fazer isso. Então, o que que eu quero que você capte aqui, tá? Turma, você precisa treinar o seu olho e principalmente o seu ouvido para reconhecer o que importa, beleza? E o que que isso quer dizer? Galera, quando você está num processo de venda, independente do que seja, independente do valor do produto que você esteja vendendo, clientes dão sinais. Eles te guiam muitas vezes. E assim, óbvio, você pode aperfeiçoar isso aprendendo métodos, né? Pô, a gente tem aí uma metodologia, a metodologia SPIN. Quem não lê o livro, lê o livro, metodologia SPIN. É maravilhoso. Basicamente traz tipos de perguntas que você precisa fazer para o seu cliente, né? A fim de descobrir, né? Entender melhor e despertar desejo, aflorar a necessidade ali desse cliente, mostrar as dores. Mas você precisa treinar o olho, porque, cara, venda é relacionamento. Pessoas, quantas vezes vocês não já escutaram? Eu nem vou me aprofundar muito, mas, cara, eu escuto direto de grandes empresários falando pessoas compram de pessoas. E a gente está vendo aí um movimento muito forte de grandes empresários botando mais a cara no negócio deles. A gente tem o João Adib, a CIMED, cara, Flávio Augusto, o próprio Mark Zuckerberg está aparecendo mais em redes sociais, tal. Que pessoas compram de pessoas. Simples. Até eu mesmo. Cara, eu era um cara que eu mesmo assim, eu não boto a minha vida, não exponho minha vida pessoal
e tinha uma baixa exposição da vida profissional nas redes sociais, mas, cara, botei minha cara. Pessoas compram de pessoas. Então você cria e relacionamento, venda é um relacionamento, é uma relação, é uma via de mão dupla ali. Então, cara, que quando você cria laços com o seu cliente, um certo nível de relacionamento, eventualmente, cara, você vai seguir esse pessoal na rede social, ou então você, pô, eu tô com um lead aqui, um prospect aqui, cara, que é muito bom. Cara, sim, dê uma olhada na rede social dele, vê o que que ele gosta, vê quais são os interesses. Por que não? Se prepare para a venda. Se prepare para o campo de batalha. Simples assim. Não tem, pô, não tem erro nenhum, não tem mérito nenhum em fazer isso. E, cara, o que que você prefere? Investir 3 dias em tráfego e marketing, né, para gerar um lead como desse caso aqui, que eu citei acima, ou gastar, cara, 40 segundos fazendo uma leitura estratégica de comportamento e converter essa pessoa que já está no jogo aqui, esse cliente aqui que veio da indicação. Cara, é muito mais fácil esse daqui, gente, principalmente se você ainda não tem muitos clientes. Porque quando você vai passando o tempo, né, você vai conhecendo melhor o seu público e, eventualmente, às vezes você não precisa fazer isso. Mas se você está no início e quer captar um cliente, ainda mais se você tem um produto que de alto valor agregado, que vai gerar uma grande mudança nesse cliente, que vai ajudar essa pessoa, cara, não custa nada você fazer isso daqui. É uma pesquisa de mercado, meu amigo, que você está fazendo. E é muito mais barato do que investir 3 dias em tráfego. Gastar para um lead qualificado nesse nível aqui, você vai gastar uma nota, cara. Você vai gastar uma nota. É caro, não é barato, não. Um lead desse daqui não é barato. Quente assim não é barato. Então, pessoal, lembre-se. E o ouvido? No processo de venda, fique atento, porque o cliente sempre solta sinais, né, de interesse. Mostra, opa, possíveis objeções que ele vai apresentar e tudo mais. Então, vamos seguir aqui. Não, vocês não precisam ficar sendo stalker, tá? Galera, como eu falei, essa aula vai ser bem prática, beleza? Eu trouxe aqui, eu montei, criei um jogo da decisão. Eu vou mostrar os exemplos aqui para vocês, mas o objetivo é que vocês peguem esses exemplos e vocês criem os próprios exercícios de vocês para aplicar no time de venda aí de vocês, no time como um todo, tá? Esse exercício aqui você consegue aplicar. Aqui a ideia é um jogo para treinar o seu time, né? No, mediante de um processo. Então, tirem print, tá bom? Eu montei uma estrutura aqui dos cards, né? Eu criei aqui 3 cards com situações reais para vocês praticarem. Então, tirem um print aí, cara. Depois vocês vão lá no chat GPT e pega os exemplos aqui dos prints que eu vou trazer, manda para eles, joga a realidade de vocês lá, cria um promptzinho jogando a realidade de vocês e vai sair mais situações aqui para vocês. Vai gerar mais cards que vocês podem aplicar aí no time de vocês a fim de treinar a turma, beleza? Então, galera, vamos lá. O primeiro card eu trouxe aqui. Essa aqui é a estrutura, tá bom? Opa, vamos ver, deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Essa daqui é a estrutura. Seu card tem que ter a situação, qual é o melhor movimento para essa pessoa fazer, botar a resposta e o porquê da resposta. Então, ó, vamos lá. Vanessa agendou uma call, participou ativamente, disse que adorou o modelo e que só vai ajustar internamente e volta contigo.
vai dar uma olhada ali, conversar com o time interno e depois volta com a resposta. Já se passaram 9 dias, ela curte seus posts, visualiza seus stories, mas não está respondendo mais o WhatsApp. A gente já viveu uma situação dessa aqui. Eu já vi isso daí, mas com pessoas que já eram minhas clientes. Eu, quando você tem um produto de recorrência, né, você consegue acompanhar melhor os seus clientes aqui, que, cara, dependendo do que você vende, você tem um contato muito pessoal com as pessoas, né? E essas pessoas vão seguir sua empresa, e aí, às vezes, você segue elas e tudo mais, e aí você consegue ver a rotina das pessoas, né? E aí, qual que é o melhor movimento? A. Enviar uma mensagem firme do tipo, Vanessa, precisamos de uma resposta. Posso dar andamento na proposta ou encerro aqui? B. Enviar um áudio que viu que ela segue acompanhando e perguntar como está o processo interno, abrindo um espaço para dúvidas. Tem alguma dúvida? Não tem? Ou C. Ligar direto, sem aviso, e tentar uma conversa franca, mesmo correndo o risco de ser invasivo. E aí? Galera, isso aqui é um exercício, tá? Vocês podem tirar um print aí de vocês. Eu vou disponibilizar esses exercícios aqui. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esses cards aqui lá no grupo, beleza? E até mesmo o prompt que eu criei para fazer esses cards aqui. Isso aqui é a fim de vocês treinarem, tá bom? Vocês não, né? Vocês e o time de vocês, principalmente. O objetivo da aula aqui é treinar o time. A resposta correta aqui é a B. Cara, você, pô, tem que ver o que está acontecendo aqui. Você está vendo que ela está viva, que ela está mexendo os pauzinhos dela lá nas redes sociais, tal, trabalhando, e tudo mais. Cara, pergunta como que tá, tem alguma dúvida, precisa de uma nova conversa, uma nova call, trazer mais pessoas para essa conversa. Cara, pergunta. E por quê? A Vanessa está em modo, né, observador. A resposta A, ela pressiona sem abertura emocional. A C, arriscada em excesso. A C vale dependendo do nível de relacionamento que você tem com essa pessoa. Você tem um bom nível de relacionamento com essa pessoa e sabe que se você ligar para mandar uma conversa franca não vai estragar. A conversa franca é mais rápida, né? É bem mais rápida. É, E aí eu iria para ela. Mas normalmente a gente iria para uma B aqui, tá bom? E a B, né, ela é mais assertiva. Ela não traz tanto risco, mas você tem um pouco mais de elegância, traz uma elegância, né? Ela cria uma abertura e faz uma leitura de contexto sem acionar um gatilho defensivo, né? Sem você pressionar demais essa pessoa. Eu mesmo passei por um diagnóstico que eu fiz. Eu até vou oferecer esse diagnóstico ao final aqui dessa aula, caso você tenha interesse, para que a gente a gente faz um diagnóstico aí dos seus negócios, do seu negócio, das metas do seu negócio, para ver como que estão, quais são os potenciais gargalos, a gente consegue identificar isso nesse diagnóstico e a gente, né, o que que você pode fazer quanto para resolver todos esses gargalos e bater meta todo mês. A pessoa veio, cara, aí fiz um diagnóstico com ela, aí ficou naquela, não, vou pensar, tal, vou conversar com meus sócios, ele tinha outros dois sócios, e aí acabou que ficou alguns dias sem responder e eu usei isso daqui, né? Essa resposta C, a B, quer dizer, pô, e aí, tal, tá tudo bem? Como é que estão? E aí, como é que estão as coisas? Ó, vamos trazer seu sócio para uma conversa. E aí a pessoa foi e acabou optando em fazer um novo diagnóstico com os outros dois sócios, tá bom? Então, cara, é isso daqui. Você pode, eu vou pegar aqui, ó, tira um print disso daqui, desse modelo. Então, são 4 pontos aí do card,
né? Um monte de cards nesse estilo e você pode pegar, criar alguns com a sua realidade e replicar isso no time de vocês, tá bom? A fim de exercício, um treinamento, beleza? A situação 2 aqui, o card 2. Qual que era a situação? O Bruno pediu uma proposta urgente. Você enviou em 1 hora. Ele agradeceu, visualizou e disse que ia fechar até sexta. Hoje é segunda da semana seguinte e nenhuma resposta. Ele visualizou a última mensagem, mas não reagiu. Muitos aqui falam que do seu time, né, que já era essa venda, se perdeu essa venda. Qual que é o melhor movimento agora? A. Segue com a rotina e coloca um Bruno em funil de recuperação automática, e-mail e remarketing. B. Manda um vídeo personalizado agradecendo pela oportunidade e dizendo que está à disposição, sem pedir nada. E C. Tira esse lead de vista e foca só em leads mais ativos para não atrapalhar o seu desempenho. Galera, o que vocês acham aqui? Tem que pode ter uma pegadinha aqui, hein? Turma, é AA, galera. Você segue com sua vida, né? E coloca o Bruno numa recuperação automática. Manda uma sequência de e-mails pro Bruno, faz um remarketing pro Bruno, que aí pode dar o estalo. Às vezes o Bruno não está no momento de compra dele. Mas se você ajustar alguns parafusinhos, o Bruno volta a falar com você e compra de você, tá? Essa B aqui é complicada. Cara, a maioria, ela acha que o segredo, né, está na emoção, na personalização. Não, vou fazer um negócio mirabolante aqui e tudo mais, vou personalizar a oferta, eu vou trazer algo diferente pro Bruno. Mas, cara, a força tá no processo, tá? O Bruno, ele não ficou perdido, não, ele só ficou frio, e é normal, beleza? Elite que respondeu e sumiu, ele deve ser nutrido com automação e aparecer de novo no time certo. Muitas vezes, numa sequência de e-mails ali, que você cria 6 a 12 e-mails, você manda um negócio pro Bruno que ele vai olhar assim e vai falar: puta merda, era isso. É disso que eu preciso. E ele vai e fecha a venda. Aqui, pessoal, o B, nunca façam isso, tá? Eu sei que é difícil. Eu já fiz muito isso. Eu já fiz demais e depois de muito tempo eu aprendi que é uma bosta fazer isso daqui. Que é, cara, ficar falando que eu tô à disposição. Não faz isso não. Faz qualquer coisa, mas não faz isso não. Tá bom? Pelo amor de Jesus Cristo. E o terceiro e último aqui, viu que são cards, é um exercício bem simples. E você pode até gamificar isso mesmo, cara. Pegar, imprimir, montar uns cardzinhos mesmo ali e entregar para o time, né? Esconder as respostas, claro, para o time respondendo ali. E aí você vai vendo, vai treinando o pessoal, vai falando os porquês, tal. Assim como eu estou fazendo aqui com vocês, vocês podem replicar isso aí para o time de vocês. E bem simples, né? São 4 pontuações aqui: situação, qual o melhor movimento agora, qual a resposta correta e o porquê, né, daquilo, né? E sempre explicando as coisas, né? O terceiro card aqui que eu trouxe, Carla é do time de marketing de uma empresa, participou de uma reunião de diagnóstico, mas toda a resposta era vaga. No final, ela disse que vai passar para o financeiro e marcou uma nova reunião. Já se passaram 11 dias e você sente que ela não tem o real poder de decisão dentro desse negócio. O que que você faz? A. Você manda uma mensagem direta: Carlos, vamos ser sinceros. Você realmente acredita que o seu time vai avançar com isso agora? B. Enviar um vídeo de recap com highlights da reunião, mais propostas reposicionadas em benefício de branding. Ou C, solicitar um contato direto do decisor para uma conversa mais objetiva, dizendo que é parte do processo. Galera, a resposta aqui é C.
Nesse caso aqui, pessoal, sempre conversem com quem toma decisão, cara. Se você precisa do decisor, que o decisor esteja na conversa, você precisa alinhar isso antes da conversa, tá bom? Então, ó, não é sobre cutucar nem cantar mais, é sobre o filtro de autoridade. Anotem isso aí, filtro de autoridade. A venda morreu no intermediário. Cara, quantas vendas não morrem aqui? Porque com quem você está conversando não é o real tomador de decisão daquele negócio. O movimento certo é o acesso estratégico ao poder real da decisão. E sem conforto, sem confronto, sem bajulação, sem nada, cara. Quando eu já cometi esse erro, tá? Eu vou dar meu exemplo aqui, como que eu faço hoje. É, quando eu vou conversar, iniciar, né, os meus assuntos com os meus clientes, né, com os meus leads, e vou marcar uma sessão de diagnóstico, né, a qual até eu vou oferecer aqui mais tarde. Caso você queira, né, é só me avisar que a gente marca uma sessão de diagnóstico com você aí, ela é gratuita. E aí no final aqui vai ter o linkzinho para vocês acessarem. Hoje, o que que eu faço, pessoal? Quando eu estou marcando a reunião, né, a nossa call, a nossa conversa, eu já falo, cara, tem um sócio, tem alguma outra pessoa que tome a decisão junto com você. Por quê? Porque eu vou te oferecer algo. E, para não perder nem o seu tempo nem o meu, é de extrema importância que estejam todas as pessoas importantes que tomem a decisão nessa reunião para a gente fazer uma apresentação e tudo mais. Eu vou fazer uma aula só disso, tá bom? Mas eu tô dando só uma pincelada aqui nisso daqui, mas é basicamente como eu faço. E direto mesmo, sendo direto. E aí você fala, você demonstra que você não quer tomar tempo dela, tomar tempo do sócio, arrastar muito decisões, né? Trazer alguma situação, por exemplo, eu passei por um que, cara, eu fiz uma reunião com um sócio só, a reunião foi uma coisa. Com todos os sócios, a reunião foi outra, completamente diferente. Beleza? Então, fiquem atentos a isso. Então, galera, esse é o exercíciozinho. Eu falei para vocês que essa aula vai ser muito prática. Essa aula não tem muita teoria do que fazer, é praticar. Fazer como treinar o time para seguir o funil é prática. Não é muito mistério. É hábito, é criar rituais. Vamos seguir aqui, que tem mais coisa. Mas é isso aí. E galera, criando uma cultura de funil, criando uma cultura de processos. Para quem não assistiu a aula passada, foi sobre como você cria processos que engajam o seu time, tá? Então, foi mais essa parte de criação do processo. Então, caso vocês queiram, clica, o link vai estar disponível para vocês assistirem essa aula passada, tá bom? Mas eu acho super válido vocês assistirem. Cara, o treinamento ele ensina como que você faz, né? Ah, vamos lá, você montou um processo novo, sentou com o pessoal, vai treinar o time. Agora, o hábito e rituais, ele sustenta. O seu time, ele só vai seguir os processos se tiver isso daqui, cara. Se tiver hábito, se tiver rituais que façam ele seguir o processo, se manter no trilho. É isso daqui que vai sustentar, mais ainda até, né? É a prática. Só que a prática é guiada, né? Não é praticar, cara, ser acompanhado ali, tem que andar nos trilhos. E isso não é da noite para o dia, galera. Não é da noite para o dia. Você cria um processo, ou você está treinando uma pessoa que vem de uma outra empresa, não é da noite para o dia que essa pessoa vai se adequar.
O que mais eu vejo por aí é, entra um novo colaborador dentro de um negócio, toma aqui o seu trabalho para você fazer e, cara, tem muito pouco de um acompanhamento inicial, fazer com que essa pessoa aterrize na sua cultura. E aí, cara, a chance de dar errado é gigantesca. Então, aterrize as pessoas, tá? Aterrize as pessoas primeiro, faça o treinamento, ensine, garanta que elas aprenderam. Como é que você garante isso? Pergunte. Pergunte, peça para ela fazer, faça junto. Fique ali do lado, ah, pô, vou te acompanhar aqui. Ah, pô, mas é chato. Meu amigo, você precisa fazer. Ponto, acabou, não tem essa. Empreender não é um mar de rosas, não, cara. Você precisa ficar um pouco. Você precisa treinar time. Ninguém, cara, gente, não existe esse povo. Ah, mas o meu currículo é perfeito. Olha, esquece currículo perfeito. Não tem essa. Ah, mas eu quero, pô, aquele povo que bota, quero uma pessoa com 10 anos de experiência. Meu amigo, você pode até contratar, velho, uma pessoa com 10 anos de experiência, mas se essa pessoa não for a certa pro cargo que você quer, velho, e você, só porque ela é muito foda e tudo mais, achar que não tem que treinar, não tem que mostrar as coisas pra ela, esquece, velho, a chance de dar errado é muito grande. Então você precisa treinar o time. E parte do treinamento é acompanhamento, para ter isso aqui, ó, criar hábito, não deixar a pessoa voltar para hábitos antigos, e que, cara, muitas vezes são ruins. Crie rituais interessantes. Isso que sustenta, isso que cria cultura. Então, eu trouxe aqui uns rituais chave, coisas simples, gente. Ó, essa aula aqui, a gente se aprofunda bastante nisso no nosso acompanhamento, tá? Temos bootcamps só disso daqui, muito mais aprofundados, onde, cara, a gente passa, sei lá, cara, 4, 5, 6 horas de conteúdo seguido, sem parar, uma manhã inteira sem parar. Isso daqui que eu trouxe para vocês são coisas para vocês aplicarem amanhã, cara, no dia de vocês, na empresa de vocês, tá? Então, pessoal, trouxe 3 rituais simples e fáceis que você pode aplicar amanhã no negócio de vocês para que o negócio gire. Abertura do dia, 9 horas. Cada vendedor relata 3 leads quentes e quais são os próximos passos desses leads, para onde que eles vão. Aí bota lá. Ah, toda segunda-feira eu vou fazer isso daqui. Ou então todos os dias eu vou fazer isso daqui. Cheque de quarta-feira, revisar lead sem movimento em 48 horas. A galera que tá parada faz 2 dias que não teve movimento, que não saiu e tudo mais. Cheque de sexta, avanço da semana. Mostrar, pô, o que que foi feito, o que que não foi feito, ganhos, vitórias, derrotas. Dá o restart aí no funil. Bota as ações que ficaram pendentes já para outra semana e segue o jogo. Não fica parando muito, não. Simples, cara. Se você fizer isso daqui com constância, você já vai ver que vai ter uma mudança de cultura na sua empresa. É aqui que está o ouro. Isso não, ainda não é muito falado, mas aqui que está o ouro. Galera, aqui uma oficina expressa de implementação. Plano de ação. Funil na prática. Cria uma tabelinha. Bota lá, ó, o nome da etapa, bota o nome do lead, o nome da etapa que esse lead está e o que que precisa acontecer para essa pessoa que está nessa etapa X avançar para a próxima. Isso aqui é um funil simples, beleza?
Ritmo, bota lá, um ritualzinho aqui. Trouxe dois rituais para vocês botarem para terem ritmo de gestão de venda. Ritual de leads parados. Cara, o que que vai acontecer? Aí você bota toda terça-feira, às 14 horas. O que que você vai revisar? O que que você vai fazer? Eu vou olhar os leads sem avanço há mais de 2 dias. Crie esse ritual aqui, cara, pro seu time. Tá vendo que é simples? Eu trouxe coisas simples para vocês fazerem. O difícil é criar o hábito de fazer isso daqui. Meu amigo, bota despertador, bota. Se você não tem uma ferramenta de gestão que faça etapas ali de leads, né? Tipo Trello, tipo Monday, enfim, existem várias ferramentas que fazem a jornada ali, né, do seu cliente, né, e tudo mais, que facilita bastante. Recomendo muito. Eu usava o Monday e era muito bom. Faz no Excel, cara. Faça no Excel, simples. Bota lá, ó, bota o nome do lead, o nome da etapa que essa pessoa tá, o que que precisa acontecer para essa pessoa avançar para a próxima etapa. Crie lá o ritual, né? Bota lá, ó, toda terça-feira, tá, vou ver, bota os leads que estão sem avanço há 2 dias. Ritual de top 3. O que que vai acontecer? Aí você bota toda as quartas-feiras, às 15 horas. O que que você vai revisar? Ah, eu vou pegar aqui os 3 leads mais quentes e definir os próximos passos. Ou então toda manhã, às 9 horas da manhã, eu vou fazer isso daqui. E vou dar uma prioridade para eles, porque eu quero começar o meu dia com venda. Pô, isso aqui muda o jogo, cara. Muda o astral do time de venda, tá? E você cria aí, ó, o compromisso de implementação, pessoal. Até que dia que você vai aplicar sua nova rotina de gestão do funil. Aí bota, define a ferramenta, bota o dia que você vai começar a aplicar isso daqui, tudo aqui que eu estou ensinando. Define a ferramenta. Cara, caderno, planilha, CRM, Monday, Trello, qualquer coisa, velho. Mas começa. O importante é você começar, mas dá para você fazer com um caderno, aí, na mão, lápis, caneta, não é o mais recomendado. Acredito que uma planilhazinha de Excel aí, todo mundo tem acesso aí a um Drive, aí você já consegue fazer muita coisa boa. E eu trouxe aqui um presente, pessoal. É, para complementar essas questões aqui, esses exercícios que eu trouxe para vocês, eu vou disponibilizar esse mapa mental aqui no grupo, tá bom? Quem quiser participar do grupo, o pessoal do Instagram, me chama. Lá me manda um direct aqui. E a turma do YouTube também pode deixar nos comentários aqui que mandam, eu quero que eu mando o mapa mental e tudo mais para vocês. Eu trouxe 20 próximas ações que você pode já deixar listado aí no seu funil, tá? Então, o que que você pode já deixar listado aí? Para preencher esses planos de ação, essas planilhas aqui, quais ações, né, próximos passos, agendar uma call de diagnóstico, enviar estudo de caso semelhante, storytelling, aqui na veia, para pegar o cara, disparar um vídeo curto explicando a proposta. Às vezes você precisa fazer isso aqui, eu tive que fazer isso tempinho atrás. A pessoa ia conversar com o marido, tudo mais, e aí eu enviei um vídeo, enviei uma apresentação resumida do que eu tinha apresentado. Por que que eu fiz isso? Porque, cara, quando você deixa assim, pode deixar que eu vou falar com o meu sócio. E o lead fala, isso acontece muito, tá? Essa pessoa não vai conseguir passar as informações com o mesmo nível de precisão do que você. Então, mas, não precisa não, pode deixar que eu envie um vídeo curto explicando a proposta, explicando o que que é, e eu vou enviar também a apresentação, ou um resumo, alguma coisa assim, beleza? Então, não conte com a virtuosidade do seu cliente para explicar as suas coisas, porque ele, lembra, eu falei isso numa aula nossa, né? O lado racional dele não quer fechar. Ele vai conversar com o sócio, com o marido, com a esposa,
com o intuito de não fechar, beleza? Compartilhar uma planilha, um template replicável, encaminhar um artigo, um conteúdo complementar, propor um comparativo entre o antes e depois com o cliente real, marcar uma reunião com o decisor principal, lembra no caso acima lá que eu falei, revisar a proposta com ajustes personalizados, convidar o lead para um evento fechado, workshop, em caso não seja o momento de compra do lead, né? Você pode mantê-lo na base ali, nutrindo esse lead para que ele eventualmente compre o seu produto. Lançar um prazo de decisão com benefício agregado, olha, se você, eu consigo segurar esse prazo aqui até tal dia e, sei lá, eu te dou um bônus de não sei o quê. Enfim, você pode fazer isso também. Pedir um feedback direto sobre a proposta enviada. Cara, se você pedir isso daqui, ó, você vai falar, pô, não, achei isso aqui. Se ela não, você vê que ela tá um pouco travada para falar as objeções, manda um desse daqui que ela vai falar. Enviar uma amostra, um trial, uma demonstração prática, uma demo, né, caso você tenha, caso seja um aplicativo, alguma coisa assim. É, Gravar um áudio pessoal, reforçando o fit, né, o valor percebido. Encaminhar o lead para um conteúdo onde ele aparece, se ele for o case, né, se você já tiver algum case com ele. Solicitar os próximos passos com datas claras. Sempre, gente, façam tudo com datas, tá bom? Desafiar o lead com a provocação estratégica. E aí, nesse daqui, eu quero trazer um pontinho aqui. Eu achei bacana. Deixa eu só ver um negócio aqui. Cara, você bota o que que muda se essa decisão ficar parada mais 15 dias? Provoca aí, o que que vai acontecer? Cara, o que que vai acontecer no seu negócio se você não tomar a decisão hoje? Normalmente no meu a pessoa não bate a meta do mês. Então, e aí o céu é o limite, né? Então, assim, eu te ajudo a bater meta. Eu tenho um desafio que tem um grande potencial de fazer bater meta já nos próximos 30 dias. Ou seja, se você não tiver comigo nos próximos 30 dias, você não vai bater sua meta. Isso é uma coisa que pode acontecer. É, Oferecer uma reunião de alinhamento com o time interno dele. Eu trouxe um exemplo desse lá em cima. Enviar print de resultados, né? Trazer prova social, né? De clientes recentes. Colocar o lead numa régua de nutrição com segmentação personalizada. Aquilo, cara, de alimentar a pessoa, botar um remarketing, fazer uma sequência de e-mail com eles, fazer um follow-up ousado e respeitoso de encerramento. Então aqui você pega e fala, ó, eu posso considerar que esse projeto não é uma prioridade para você. Posso encerrar o nosso contato? Traz risco? Traz, mas é uma cutucada boa. Então, galera, usem e abusem disso. Vou disponibilizar um mapa mental para vocês. Quem quiser no Instagram pode me mandar um oi aí, solicitar esse mapa mental que eu vou mandar para vocês. Sei que vocês não acompanharam aqui, mas eu mando para vocês. E galera, quem quiser marcar uma sessão de diagnóstico com o nosso time, comigo e com o nosso time, só apontar para o QR Code da tela aqui e marcar. Eu vou mandar esse link também, vou soltar nos meus stories. Esse link também está na bio. Caso você tenha interesse em marcar uma sessão de diagnóstico com o objetivo de trazer clareza de onde você está travando e o que que você pode fazer para destravar e bater meta todos os meses. Quanto de dinheiro que você já deixou na mesa aí por não bater as metas todos os meses? E responde. Caso você queira mudar essa realidade, é só marcar ou mandar um oi aqui no Instagram ou lá no YouTube também, aqui no YouTube, manda um comentário, tá bom? E pode também escanear o QR Code e até a próxima terça-feira às 17 horas. Valeu demais, um abraço para vocês e boa noite.